as pirâmides falam. É como, Carol? Sim, as pirâmides falam. Vocês também estão em choque? Eu falei, gente, as coisas aqui vai ficar pior. Quanto mais você assistir esse canal, mais louco tu fica. Nas últimas décadas, descobertas incríveis foram feitas sobre o nosso passado. É incrível pensar que essas coisas tão impressionantes estiveram lá o tempo todo e a gente nunca parou para prestar atenção. Em 2005, um arqueólogo na Bósnia fez descobertas sobre a Bósnia que podem mudar completamente a maneira com a qual a gente vive nesse planeta. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita que está com a camisa da firma hoje. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma pirâmide na Bósnia que fala. Ela fala, está mandando mensagens, é uma coisa impressionante que eu nunca tinha visto antes. Antes, recados. O primeiro recado, vocês já sabem, se você ainda não está inscrito no canal do nosso podcast, por favor, o link está aqui em cima e é um podcast da quinta dimensão que vai fazer você esquecer da tua realidade. Falando em esquecer da realidade, quem não gostaria de ouvir uma música simples, você ouve a música ali e de repente você começa a transformar a tua realidade a partir daquela música que você escutou. Ai, Carol, como assim? Gente, eu tenho um amigo de infância mesmo, que ele é produtor musical e ele está lançou agora dia 24, um álbum inteiro com músicas cósmicas. As músicas são eletrônicas, não canta nem nada, só que as batidas ali dentro, elas têm o poder de tirar você da tua dimensão e te colocar em outro lugar. Gente, é um trabalho fantástico, uma coisa maravilhosa que ele faz por intuição de uns seres, uma coisa louca, gente, sério. E eu adoro essas coisas, né? Vocês sabem. E por isso também tô dando uma força pra ele e peço que vocês também deem essa força pra ele, porque as músicas já estão disponíveis no Spotify e no Instagram dele. Vou deixar aparecendo aqui na tela e também aqui embaixo no comentário fixado para vocês irem lá escutar. Depois que você ouvir as músicas dele, você ouviu assim, passou um dia. Se algumas coisas diferentes e estranhas começarem a acontecer com vocês vêm lá no meu Instagram contar, porque o negócio é louco, gente, sério. Dados os recados, vamos ao esquema da Bósnia, que é uma coisa louca. Gente, aqui perto, eu morro de vontade de ir. O Dr. Semia Asmanagic, foi super difícil de falar o sobrenome dele, percebeu muitas montanhas, entre muitas aspas, com formatos estranhos na Bósnia. Particularmente na pequena cidade de Višoko, que fica na região central da Bósnia-Herzegovina. Outro nome bem difícil de ser falado. Esses formatos aí realmente parecem montanhas, né? Mas é porque a vegetação cobriu o que de fato existe ali. A estrutura que existe embaixo da vegetação é uma pirâmide perfeita, tais quais as pirâmides que existem no Egito. Porém, essas montanhas com formatos de pirâmide, formatos inclusive perfeitos até demais para serem formações naturais, não foram as únicas descobertas que esse pesquisador fez. No mesmo ano, uma inspeção mais clara da região revelou que existiam 5 ruínas do período paleolítico nessa mesma região. Mas além delas serem imensas e chamarem muita atenção pelo tamanho, a tecnologia usada para a construção delas também é bizarra e nunca antes vista. No mesmo ano, os pesquisadores encontraram uma caverna para a entrada da maior dessas pirâmides. Porém, ao adentrar a caverna, eles descobriram algo que eu já contei para vocês que também tem no Egito. Túneis enormes ligando todas essas pirâmides, cavernas e toda uma cidade subterrânea ali. O lugar, inclusive, já foi classificado como um dos lugares mais misteriosos do mundo. E durante os anos de 2006 e 2007, esses túneis foram explorados por uma equipe de pesquisadores. As paredes desses túneis são todas desenhadas com pinturas e símbolos que possuem uma certa semelhança com as letras do alfabeto romano. De todas as 5 pirâmides, a pirâmide do Sol, como ficou conhecida, é a maior de todas, com 220 metros de altura. Ou seja, eu estou falando de uma pirâmide maior
do que a Grande Pirâmide de Gizé. Um instituto de pesquisa aqui da Polônia foi contratado para mensurar a idade dessas pirâmides e, através de pesquisas com radiocarbono, eles perceberam que a estrutura toda foi construída há cerca de 12 mil anos atrás. Se essa data estiver correta, elas foram construídas na mesma época que o Göbekli Tepe, na Turquia, que inclusive é um lugar construído todo baseado em geometria sagrada. Gente, por favor, vejam o vídeo do card. 12 mil anos atrás existiam outras pirâmides sendo construídas na mesma época. Que pirâmides? As do Egito. Por quê? Porque a erosão da base da esfinge e também da base das pirâmides contém informações suficientes para acreditarmos que elas foram construídas no final da última era glacial, quando o Saara era uma floresta tropical e não um deserto. Porém, tanto as pirâmides da Bósnia como as da Turquia, o Göbekli Tepe, muito difícil falar esse nome, gente, sério. As duas foram construídas por alguma civilização que tinha um motivo desconhecido para construir essas pirâmides. E eles quiseram esconder essas pirâmides, seja lá o que for que tem ali dentro. Eles quiseram esconder o que tem ali dentro do resto do mundo. Por quê? Porque essas civilizações bloquearam a entrada tanto do Göbekli quanto dessas pirâmides da Bósnia com pedras. Só que em 2012, um time de físicos estava pesquisando ali a região e eles descobriram um pulso eletromagnético vindo da pirâmide. Mas vocês não vão acreditar onde essa história vai chegar. Esse pulso de energia, ele pode ser sentido até os dias de hoje e ele é sentido no topo da pirâmide. São 28 kHz de frequência e essa frequência pode ser sentida em um raio de 4,5 km da localização das pirâmides. Só que a parte louca da história, é isso que a gente gosta da loucura. A parte louca da história é que o epicentro do sinal, ou seja, de onde ele está sendo transmitido, é de 2 km para cima das pirâmides. Para ser mais preciso, são 2,4 km acima da pirâmide. Ou seja, o sinal está sendo transmitido da troposfera, uma camada da atmosfera, a primeira. É óbvio que eu não preciso nem falar para vocês que esse sinal está vindo do nada, né? Porque o que tem ali no céu, em cima de uma pirâmide? Nada. Pelo menos não que a gente possa ver. E daí, gente, um sinal vindo do nada, do meio da atmosfera, contradiz as leis da física. Por quê? Porque tem que ter alguma coisa ali que está emitindo esse sinal. Algumas outras pirâmides, como as do México e da Ásia, também emitem esse mesmo tipo de sinal. E nunca ninguém soube explicar como é que um negócio que não se vê está emitindo um sinal. Seria talvez um universo paralelo ou algum objeto que está em uma outra dimensão que a gente não consegue ver? Bom, quem quer que seja que construiu essa pirâmide na Bósnia também construiu uma máquina que tem mais de 12 mil anos, que está transmitindo sinal de uma dimensão paralela. Gente, que bateria é essa que dura 12 mil anos? Pode não ser bateria, pode ser que ali em cima tem uma cidade e a gente nem sabe. Vai saber se essa cidade não é atravessada por um portal. Gente, isso é muito louco. Ai, que delícia. Eu gosto de coisa louca. Eu nem preciso dizer que há 12 mil anos atrás, essas pirâmides teriam sido construídas por hominídeos primitivos que habitavam a Terra, né? Carol, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que essas pessoas não teriam esse conhecimento para poder construir aquilo. Ou seja, então a gente pode assumir que essas pirâmides foram construídas por outras coisas? Talvez sim. E talvez seja isso que a ciência não queira assumir, viu? Porém, agora, em 2021, os cientistas captaram essa frequência e conseguiram traduzir a frequência numa frequência audível. E eles conseguiram entender, escutar. E as pirâmides falam. É como, Carol? Sim, as pirâmides falam. Vocês também estão em choque? Eu falei, gente, as coisas aqui vai ficar pior. Quanto mais você assistir esse canal, mais louco tu fica. Se você estiver de fone agora, tira, porque é um ruído ruinzinho, tá? Mas escuta aí o que a pirâmide fala. A frequência identificada é similar à frequência do aparelho de fax, ou seja lá o que for, de cima ou de baixo, do meio, não se sabe. Seja lá o que for, isso está transmitindo uma mensagem. Agora presta atenção, o que acontece se a gente diminuir a velocidade
da gravação do que fala dentro das pirâmides. O que nós temos aqui, gente, são blocos de ultrassom. Blocos de ultrassom são produzidos por máquinas. Isso significa que esse ruído captado, ele não é natural. Ele é produzido por alguma coisa mecânica. Então, pera, se o negócio não está vindo de dentro da pirâmide, mas sim está vindo a 2 quilômetros acima da pirâmide e é produzido por uma máquina, o que fica no céu, gente? Aviões? Helicópteros? Máquinas voadoras? OVNIs? O que tem no céu que pode transmitir um sinal que seja uma máquina? Uma nuvem disfarçada, talvez? Mas o mistério não para por aí, não, ora, não pense você que a história acabou, porque não acabou. Sabe aquele famoso jogador de tênis Novak Djokovic? Cara, eu não conheço também não, fui conhecer ele para fazer o vídeo. Ele visitou o lugar e ele ficou muito surpreso porque ele fala que essas pirâmides curam. E diversas pessoas que estão tendo contato com esse lugar e com essas pirâmides estão sendo curadas de suas doenças. Que doenças? Todas. Agora, de fato existe uma frequência, ela pode ser medida e gravada. E essa frequência pode estar realmente transmitindo uma mensagem. Se essa frequência tem de fato o poder de curar ou não doenças, a gente não pode afirmar, mesmo porque isso aí é uma incógnita. E também, gente, tudo é o poder da fé, né? Se a pessoa vai lá com fé e acredita que o negócio cura, por que não? Mas de fato o que existe ali é algo muito estranho que precisa de mais investigação. E eu acredito que em breve nós teremos mais revelações sobre o assunto. Em todo caso, assim que nós tivermos mais revelações sobre o assunto, eu volto aqui para falar sobre. Esse foi mais um vídeo para vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não deixe de conferir o trabalho lá do meu amigo, que eu vou deixar aparecendo aí para vocês. Por quê? Porque bem como as frequências das pirâmides que podem ser escutadas e transmitem mensagens, a música do meu amigo também passa mensagem, isso é isso que eu vou dizer. E se você começar a ouvir, começar a ter sensações diferentes e começar a ver e sentir coisas, não fale que eu não avisei. Tudo é uma experiência e se você quer se abrir para esse lado, eu tô te dando o caminho. Um beijo para vocês então e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Goodbye!